Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Irmãos, eu me encontro no livro de Gênesis, capítulo 39, que diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor Egito. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor, Deus, estava com ele, e que tudo o que fazia, o Senhor Deus prosperava em sua mão. Irmão, o que eu quero tirar dessa mensagem? José, nós já conhecemos a palavra de José do Egito, É uma história muito intensa, é uma história maravilhosa, É uma história maravilhosa, é a história de José do Egito, que eu também até me coloco nessa história, que não é igual, mas é mais ou menos a minha história é igual a dele. Eu costumo dizer, eu não sou José do Egito, mas eu sou Maria José, que vim de São José do Egito. É isso que eu gosto de, quando eu prego essa palavra, eu gosto de lembrar. José, já sabemos que era um dos filhos de Jacó, eram 12 filhos, porém José era o mais querido, porque era da esposa a qual ele trabalhou por 15 anos para conseguir ela. Então, era a esposa amada e teve esse filho muito cuidadoso, querendo aprender, estudar, a fazer ali o melhor. E os seus irmãos só queriam andar na gandaia, nas coisas erradas, E ele ali sempre falava alguma coisa para o seu pai, que os irmãos estavam, se desviando, e os irmãos odiavam ele. Então, os irmãos de José pegaram José, jogaram num poço de água, Claro que estava vazio, é claro, um poço, deixaram ele lá. Depois pegaram ele, tiraram, venderam para os ismaelitas, o pessoal que comprava e vendia escravo. Foi escravo para o Egito, vendido para a casa de Potifar, um que chama-se eunuco de Faraó. Ele foi vendido para esse eunuco, E Potifar, vendo ali tudo que ele fazia dava certo, Gente, porque Deus era com ele. Aqui, Deus era com José. Tudo que ele fazia prosperava. Então, busquemos a Deus, Muitos querem, para prosperar tem que fazer o quê? Tem que dar muito dinheiro na igreja? Não é isso não. Não é isso não. Nós temos que buscar verdadeiramente andar na retidão do Senhor, como José andava, Porque José aqui não dava nada para ninguém. José andava na retidão. É tanto que ali a mulher do eunuco se enfeitiçou por ele, E começou ali querer dormir com ele, Insistiu, e ele disse: olha, o teu marido me colocou por tudo nessa casa, sobre tudo nessa casa. Eu mando em tudo aqui, menos você. Ele me vetou você, exceto você, eu não posso nem te tocar. E foi dizendo, até que ela pegou um dia a sua capa e falou que ele tinha tentado, estuprar ela, na verdade, a palavra certa é essa. E ele ela vai, fala para todo mundo, ele vai preso. O eunuco vai, prende ele. E vendo as pessoas que Deus era com ele, tudo que ele fazia dava certo, uns servos do rei foram presos, e tinha outros presos também, mas aí colocaram José de porta de cadeia aberta, para ele governar sobre aqueles outros. Ele ficou livre lá dentro da cadeia, cuidando dos outros. Então mostra que Deus estava com ele. José estava lá no calabouço, José estava na prisão, mas Deus estava com ele estava reinando. E hoje as pessoas leem a Bíblia, mas não sabem para onde vai. Hoje muitos crentes estão lendo a Bíblia e estão pensando que é história de caronchinha, e não é. São histórias verídicas,
E nesses tempos, no nosso país, aconteceu essas coisas, né? Aconteceu, todo mundo sabe. Não vou falar do quê, por quê? Porque é um tal de tirar vídeo disso, então eu não vou falar quem, né? Mas por esses tempos, no nosso país, aconteceu, né? De pessoas estar na cadeia, se preparando, né? Para governar. Isso foi a vida de José do Egito. Né? Quando ele saiu lá da cadeia, né? Ele saiu para diante do rei. Ele foi ali responder, decifrar um sonho que o rei tinha tido. Ninguém sabia, mas chamaram José e José descobriu. O rei tinha tido, como é que se diz? Um sonho com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E depois vinha as magras, comia todas as vacas gordas, engolia todas elas. Ficava todo mundo sem nada. José disse, olha, isso não é nada mais, não é nada menos do que 7 anos de seca. Não, vai ter primeiramente 7 anos de fartura, muito legumes, muitas vitórias. Tudo que plantar vai dar durante 7 anos. Mas nós temos que guardar todos esses alimentos, porque vai vir 7 anos das vacas magras, que é a fome, que aí a gente tem que comer tudo que nós guardamos. O que eu tiro disso aqui é que muitas vezes nós não guardamos nada. Temos que aprender com José do Egito, temos sim que aprender com José do Egito, né? Guardar um pouco, e ele guardou, e ele ficou 7 anos, mandando plantar em tudo que era terra do Egito, e foi colhendo durante 7 anos. Tinha legumes que não acabavam mais, né? Os celeiros todos cheios, repletos, e ali começa a fome. E diz a palavra que os seus irmãos nem sabiam que ele existia mais. Seus irmãos começaram a ter fome, né? E vieram até o Egito, porque souberam que no Egito estava tendo ali mantimento. E eles vieram, e José reconheceu os seus irmãos, e a história é muito linda. Quem quiser ler essa história, leia, é Gênesis 39, nessas partes aí, né? Então, ele ali veio os seus irmãos, que é muito longa a história, veio os seus irmãos, e ali foram comprar legumes dele, mas ele não vendeu. Ele mandou trazer o pai e mais 70 pessoas da sua família. Toda a sua família, os parentes dele, ele mandou trazer tudo para o Egito, para comer, para beber, para viver. José, ele foi jogado preso num calabouço, ele foi jogado preso num poço, ele foi vendido como escravo. Mas ele ficou muito tempo na cadeia, mas ele saiu dali sendo governador do Egito. Amém? Gente, é muito linda a história de José do Egito. Quem quiser ler, leia, porque é muito produtiva, porque Deus era com ele. Então não adianta, quando Deus é com alguém, ninguém pode impedir o trabalhar de Deus na vida das pessoas. Amém?